Daí voltamos com a edição da manhã, agora 8 horas mais 4 minutos. E o Milton Martins, o Miltinho, já tá com a gente aqui nos bastidores, ele que chega para falar com a gente sobre o decreto emergencial para a colônia, que deve ser assinado aí nessa segunda-feira pelo prefeito Fernando Marrone. Miltinho, hoje um cenário não muito habitual, né? Normalmente eu Caldenei e o Léo que ficam aqui no programa. Hoje sou eu e a Clarissa, quase um clima de contraponto. Miltinho, muito bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Com. Bom dia, a Clarissa. Eu já pedi para já me entregar os meus óculos aqui, que eu não consegui ler o nome do apresentador. Ridley Madrid. Bom dia, Milton Martins. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Com. Então... Pois é, Milton. Então, a gente está acompanhando aí, teve vários estragos, a passagem do ciclone extratropical deixou vários estragos aí na zona rural, e agora a gente vê esse anúncio de que será assinado aí um decreto de situação de emergência. Queria que, Milton, para a gente começar a compreender quais foram os principais danos registrados nas estradas e nas pontes na zona rural do município. Então, na verdade, a gente passou por uma semana, né, de terça ao final de semana, muito tenso, né? Terça foi o ápice do ciclone, né, que a gente já tinha, através do CPMET e também dos órgãos de monitoramento estaduais e federais, participar de várias reuniões de preparação, né? Tal a dimensão do ciclone, né, que se abateu aqui sobre a nossa região, começando no Uruguai e terminando lá na região sudeste, né? Uma extensão nunca vista e também uma raridade de ser no mês de dezembro, né? Esses ciclones, eles acontecem muito no outono e na primavera. Não é comum acontecer na entrada do verão. E ele foi muito extenso e muito severo também, né? Aqui nós escapamos, né? Deu impactos, né? Não só em Pelotas, mas também nas cidades vizinhas. E Pelotas sofreu esses efeitos, né? Como o caso de Canguçu, onde choveu mais de 200 milímetros, e boa parte dessas águas que caem em Canguçu, na Serra dos Tapes, elas escoam, né, para a Laguna dos Patos pelo Arroio Pelotas, né, porque a nascente do Arroio Pelotas é em Canguçu, e ele veio fazendo estragos, né, colônia fora, né. Quando a gente diz estragos, não é para condenar o rio e nem o arroio, né? Porque tem aquele ditado, né? Aquele verso do Pablo Neruda, né? Se diz violento os rios que tudo arrasam, mas não se diz violenta as margens que o oprimem, né? Então, essas margens assoreadas, né, que foram tiradas das matas ciliares também, elas acabaram o rio não cabendo nelas, e aí passou por cima de ponte, invadiu plantações, né, causando muitos prejuízos, né? E também na zona urbana nós tivemos muitos impactos. Mas a gente primeiro fez a prevenção, né, e os alertas, depois fez o monitoramento e depois a preparação, né? E agora estamos na etapa de recuperação. Na verdade, para os ouvintes compreender, né, o decreto que a Clarissa me perguntou, ele tem 3 níveis, né, que a gente pode alcançar, dependendo da severidade do decreto e dos impactos que ocorreram. Nível 1 é um nível municipal, que aí o prefeito pode decretar, pode contratar máquinas, pode fazer, agilizar o processo de recuperação.
né? O nível 2, mas eles não têm recursos, né, da esfera federal e estadual para ajudar. O nível 2, aí é na esfera estadual, um decreto de emergência, que aí o governo pode acessar recursos do Estado para ajudar na recuperação, e o nível 3, mais severo de todos, né, ele pode acessar recursos federais, inclusive. Nós estamos organizando, Thaís e ouvintes, um decreto que a gente estamos caracterizando a priori como nível 2, né? Deu impactos, né, grandes na nossa região, mas não acho que não conseguimos alcançar, né, um nível 3, seria calamidade. Vamos ficar no decreto de emergência. E aí foram atingidos 13 pontes, né, 2 delas com perda total, arrastadas pela correnteza, e outras danificadas, né, estradas danificadas também. Até a nossa estação hidrometeorológica, que nós tínhamos colocado sobre a ponte da Prainha, ali no Arroio Pelotas, entre o Monte Bonito e o Cerrito Alegre, ela foi arrastada pela correnteza também, tal a força das águas. As águas passaram por cima da ponte, e aí tem muita vegetação, galhação, vai trancando, e a água pressionando derrubou a estação. Nós já comunicamos à empresa a garantia, e eles vão reposicionar uma nova estação, né, agora de uma maneira considerando, né, a severidade que o arroio pode, né, acusar. Então, com relação ao decreto, é isso. Primeiro, a gente está fazendo todo o levantamento com fotos georreferenciadas, como pede, né, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Ele exige que sejam fotos georreferenciadas. O que é isso? É aquela que aparece as letrinhas na foto da localização, da data, para certificar. A gente tem 10 dias para fazer este relatório. Então, o Desenvolvimento Rural já aprontou a parte dele, a Emater hoje nos entrega o relatório com o laudo das perdas agropecuárias, né, do atingido de lavoura de soja, de fumo, de milho e pêssego. Muitas plantações de pêssego também. Então, e mais o laudo do CPMET, que fez todas as previsões e também declara todos os efeitos do ciclone. Então, acredito que hoje está concluída essa etapa, e aí a gente pode encaminhar o decreto e aguardar, né, que o Estado nos ajude nessa recuperação, né, já que a safra do pêssego está bem no ponto e tem muita fruta boa a ser colhida e ser escoada. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, pelo administrador Antônio Leonel e a sua equipe, já está no trecho, já desde sexta-feira, sábado, recuperando as cabeceiras de ponte, né, e as estradas, para que o agricultor possa retirar a sua safra e não haja maiores prejuízos. Miltinho, justamente a gente teve aí muitas questões que comprometeram acesso às comunidades, né? O transporte coletivo, inclusive, foi suspenso em algumas regiões. Eu queria lhe perguntar como que está o acesso à mobilidade nas comunidades mais isoladas atualmente, hoje. Ainda tem localidades totalmente inacessíveis, como essas que o senhor mencionou das pontes que foram totalmente arrastadas, e também existe uma previsão de normalização, até pelo que o senhor comentou a respeito da safra do pêssego, né, que a gente está justamente no período de colheita desses pêssegos, que eu imagino que vai gerar um certo comprometimento essa safra. Então, como é que está essa questão? Ainda tem comunidades que estão inacessíveis? Como que a prefeitura está trabalhando com isso? Pois é tudo que a gente não quer é que tenhamos mais prejuízo, né, do que já tivemos, inclusive para os nossos agricultores. Então, a gente está acelerando isso. Este relatório da Emater também vai nos ajudar, né, porque na sexta-feira, na quinta-feira, não houve condições de chegar em todas as localidades, né, mas a partir de sexta,
conseguimos chegar a essas localidades. Agora, uma coisa é chegar de carro, outra coisa é passar um caminhão em cima de uma ponte, né? Então, por isso a equipe virou fim de semana, e eu acredito que hoje já estamos em condições, né, de retomar, né, o escoamento da safra. Mas também, como tu bem dissesse, né, tem toda também o efeito sobre a comunidade escolar, né? Nós temos 20 escolas na área rural e muitas delas ficaram isoladas, e as comunidades e o transporte escolar, o ônibus escolar, não pôde juntar as crianças para levar à escola, né, em função do risco de atravessar pontes, né, perigosas e estradas também perigosas. Então, até sexta-feira, ainda tinha escola que não tinha retomado as suas aulas, né? Algumas escolas, muito pouco, a maioria já tinha conseguido, e a determinação da secretária Nailê era que as escolas que já pudessem retomar, com segurança, né, que retomasse. Então, eu acredito que hoje essa situação já seja retomada toda a normalidade, né, de tanto do acesso à escola como também, né, da retirada da safra. Mas é uma coisa ainda provisória, né, porque, na verdade, o que a gente quer encaminhar, apesar do decreto ser ainda em caráter nível 2 estadual, tem algumas pontes que a Defesa Civil, a nossa secretaria, vai tentar, junto à Defesa Civil Nacional, para a gente substituir essas pontes de madeira por pontes de concreto, porque a cada enchente, a cada enxurrada, danifica as cabeceiras, coloca as pontes em risco, né? Ou arranca essas pontes e leva água abaixo, né? Então, uma ponte de concreto que tenha as suas cabeceiras bem firmadas, né? E que dê uma situação de mais estabilidade, é o nosso intento, o intento do prefeito Fernando Marrone, que tem uma boa relação com o secretário nacional de Defesa Civil, no sentido que a gente garanta que as pontes acima de 9 metros, essas a gente possa reivindicar, né, um projeto mais definitivo com pontes de concreto. E as outras a gente vai continuar, né, essa recuperação de pontes e pontilhões para a gente poder tocar em frente. Porque as pontes menos de 9 metros, a Defesa Civil Nacional não financia. Nós poderíamos, junto ao governo do estado, tentar, né, essas pontes mais estreitas, também de concreto, né, para que a gente possa, então, ter uma zona rural com mais estabilidade e previsibilidade, né, que é isso que o agricultor precisa, né, ele precisa plantar, né, precisa colher e precisa escoar a safra, né, para isso ele tem que ter uma previsibilidade, né, disso não ter uma etapa dessa interrompida, né? Seria muito penoso, né? O sujeito está com a safra na lavoura, prontinha para colher e sem condições de levar ela para o mercado, né? Aí é a pior situação. Por isso que a gente está trabalhando forte para essa recuperação. Pois é, justamente nesse sentido, Miltinho, que eu te pergunto, caso haja ou uma perda parcial, ou então um impacto significativo na safra de pêssego, a prefeitura planejou algum tipo de apoio aos agricultores que venham a ser eventualmente prejudicados por essa situação? Esse é um assunto que, a partir do relatório da Emater, a gente vai abordar. Tem muitos colonos que têm seguro agrícola, né? E aí a gente vai ter que separar, por exemplo, áreas de quilombo que tenham algum tipo de plantação que foi atingida, né? Não, porque nessa região é muito forte também o tabaco, né? A soja também e o milho, né? E nós temos muitas comunidades quilombolas também, né? Então, aqueles que estão mais estruturados e que possam ter algum seguro, né, é um tipo de tratamento. Aqueles com maior vulnerabilidade,
é um outro tipo de tratamento, inclusive por parte da própria Mater, né, e do governo do município. Claro, a gente está atento para essa situação e, a partir desse relatório, o prefeito vai definir, né, qual é o tipo de apoio que a gente consegue viabilizar para esses agricultores. Milton, a gente teve também o fechamento de algumas unidades de saúde, né? Ainda tem alguma unidade fechada? E caso tenha, quais medidas estão sendo tomadas justamente para garantir que um atendimento médico ele continue sendo prestado nessas localidades que foram mais afetadas pelo ciclone? Então, a determinação da secretária Ângela Moreira foi que, durante o ápice ali do ciclone, aqueles 2 dias, as UBS não puderam funcionar porque as equipes médicas, que a maioria são urbanas, e equipe médica, quando eu falo, é o médico, a enfermeira e a equipe da saúde, da estratégia da saúde da família, elas têm que se deslocar para chegar. Poucos que são os que moram nas localidades. E aí não houve condições, não só de acesso por parte dos usuários, também com relação à chegada das equipes. Essa situação praticamente normalizou, né? As áreas mais atingidas foi a área do 4º distrito, lá na comunidade do Triunfo, que é quase divisa com Canguçu. Essa ficou muito atingida, né? E depois ali no 7º distrito, a comunidade do Grupelli também foi muito atingida, ali também tem uma unidade de saúde. A Vila Nova também foi muito atingida, ali também tem uma unidade de saúde. Mas a mobilização do governo, a determinação do prefeito Fernando Marrone de que houvesse prioridade, né? Inclusive máquinas de outras secretarias foram cedidas para o desenvolvimento rural para estabelecer esse mutirão de recuperação. E eu acredito que hoje, tanto as escolas como os postos de saúde já estão funcionando a pleno. Milton, para a gente entender um pouco melhor como é que funcionam os prazos do decreto. Esse decreto estando pronto, digamos, amanhã, sendo publicado entre amanhã e quarta-feira, quanto tempo para que esses recursos possam ser acessados pela Prefeitura? Então, decreto de emergência em cima de verbas contingenciadas dos orçamentos, tanto estadual como nacional. Uma vez aprovado, porque a gente apresenta, né, o decreto, prefeito do decreto. Aí nós cadastramos no sistema S2ED, como a gente assim conhece, que é vinculado ao Sistema Nacional, né, de Riscos e Desastres, e de monitoramento também. Uma vez homologado o decreto, né, porque o intento do decreto é que se ganhe a homologação. Uma vez seja homologado num período rápido, uma vez decorridos 10 dias de apresentação, os recursos são liberados fundo a fundo, né? Então, por isso que a gente tem que fazer esse decreto muito bem, muito robusto, assim, de provas, de vídeos, de fotos, né? E também de chancela das entidades tipo a Emater, né? Colocando toda a situação, a gente logrando êxito na homologação, rapidamente os recursos chegam e o próprio prefeito municipal já pode ir adiantando, gastando, investindo os recursos na recuperação, porque sabe que o governo vai encaminhar, né, os recursos para a recuperação e a volta à normalidade da cidade. Perfeito, 8 horas mais 23 minutos. Clarissa, não sei. Eu só quero fazer mais uma pergunta. Milton, tu está acostumado aí como secretário da Defesa Civil, acostumado a estar em contato direto com o pessoal que faz as previsões do tempo, análises, né, das mudanças climáticas. No início da entrevista, tu trouxe para a gente que não é comum um ciclone extratropical como esse acontecer no início do verão, que ele é mais adequado, mais previsível para outono e primavera. E aí, nesse sentido, que eu gostaria de te perguntar,
Como é que estão as previsões para este verão? A gente ainda pode esperar novos ciclones assim fora do tempo previsível para que ele aconteça? Esse verão talvez tenhamos mais algum? Isso foi discutido junto com o pessoal da meteorologia? Então, Clarissa e ouvintes, foi muito pertinente aí a tua abordagem, porque, na verdade, a gente está vivendo esse novo tempo, né, das mudanças e das emergências climáticas. Então, como chamam os estudiosos da meteorologia, né, que nós temos aqui um apoio muito forte do CPPMet da UFPEL e do CIEX-FURG de Rio Grande, que são centros de monitoramento que conseguem, por exemplo, ciclone, né, é um evento severo que ele consegue ser captado 3 a 4 dias antes de acontecer e nos dá condições da gente, via o nosso plano de contingência, preparar as equipes, né, fazer os alertas, né, e preparar a cidade para o tamanho do evento, porque é possível se prever o volume da chuva, né? Estava se prevendo aí até 80 milímetros, e choveu 129 milímetros aqui em Pelotas, né? E o problema é que os 80 milímetros que vieram em 12 horas, que fizeram toda essa chuvarada aí, impactar o Arroio Pelotas. Mas em Canguçu choveu mais. Então nós temos bacias também, é a bacia do Pelotas que passa aos fundos do areal, né? E aí eu fui lá na Vila da Palha, deixei o povo em alerta, fiquei com o telefone, né? Essa comunidade ribeirinha do Arroio Pelotas também, a Marina Ilha Verde e tal, que é um pessoal que tem um pouco mais de condição, mas também é impactado, né? Então, essa bacia do Pelotas foi atingida. A bacia do Santa Bárbara também é uma bacia importante, que ela passa dentro da cidade, e é através da bacia do Santa Bárbara que ocorreram as maiores enchentes em Pelotas historicamente. A água entrou pela bacia do Santa Bárbara. Então, a tua pergunta é, né, sobre o sistema de monitoramento. Então, o ciclone, 3 a 4 dias dá para a gente monitorar e perceber a chegada. Isso é importante e é positivo para a gente. Agora, por exemplo, um tornado, que Deus não permita que aconteça na nossa região, só um radar que consegue captar, e aí é horas antes, aí não dá muito tempo, né? Então, afora outros impactos que possam acontecer, né, da parte hidrológica, né, que as bacias muitas vezes não precisa chover em Pelotas, né, chove na Serra, a bacia do Guaíba extravasa e vai impactar aqui a nossa região. Mesma coisa a bacia da Mirim, né? Mas então, o monitoramento, ele está bem adiantado. Nós já colocamos, em parceria com o governo do estado, essas 3 estações. Uma caiu, mas nós vamos recuperar. Isso ajuda muito também no monitoramento, porque aí dá para prever chuva, vento, porque o vento também nesse ciclone foi assustador. Derrubou muita árvore, muito risco, muito perigoso. Inclusive uma na avenida que deu um ferimento num motociclista. Mas é que a gente vive numa região, Clarissa, para concluir, né, que é muito propícia a esses eventos de ciclone, porque nós temos 3 ingredientes que podem formar uma tempestade perfeita, que é a umidade que vem do mar e do oceano. Nós temos o frio polar que chega pelo sul, que vem da nossa calota polar, e vem o corredor de calor e umidade da Amazônia. Quando esses 3 fenômenos se encontram, dá um ciclone. E eles, no verão, acontecem mais do que a gente imagina. Só que, claro, uns são muito grandes e aí alerta, correria. Outros, né, sistema de baixa pressão atinge um lugar ou outro ali, com granizo, com vento, com chuva, mas não chega a um grau de severidade, né? Mas então é isso. Vamos estar. Por isso o prefeito Marrone pediu para nós todo o foco em organizar essa Secretaria de Defesa Civil, para a gente também organizar os núcleos nas áreas de risco, porque
o que vem por aí são as mudanças climáticas e as emergências. E não tem nenhuma cidade no mundo preparada para isso. Agora a gente assistiu na Ásia, na Europa, cidades com 2, 3, 4, 5 mil anos sendo arrasadas pelas emergências climáticas, né? A cidade de Pelotas tem 200 anos, 200 e poucos anos, tá? Então, não tem, nós temos que... E, inclusive, o nosso sistema está defasado há 50 anos, tá? Por isso, o prefeito Marrone decretou a vedação das construções em áreas baixas. Por isso, nós estamos mobilizando recursos junto com o Estado e com o PAC Nacional, a PAC do presidente Lula, para elevar a cota da zona de proteção desde o Laranjal até a Ponta do Rio Grande a 4 metros, porque no evento de 23 e 24, a cota que era de 3 metros que protegia a cidade foi ultrapassada. Então, nós vamos trabalhar forte agora no ano que vem e daqui para frente para adequar o nosso sistema de proteção a uma cidade resiliente, preparada, adaptada para os novos tempos. Perfeito. Milton Martins, não sei se a Clarice tem mais uma pergunta. Não, é isso, está de bom tamanho. Muito obrigada, secretário, por participar aqui da edição da manhã e desejamos um bom trabalho para vocês e que uma boa recuperação e pronta recuperação para a nossa zona rural. Muito obrigado, um abraço para vocês e um abraço para os nossos ouvintes. Sempre à disposição. Obrigada, Milton Martins. Conversamos com o secretário de Defesa Civil aqui do município de Pelotas, que esclareceu para a gente alguns pontos aí sobre o decreto a ser divulgado pela Prefeitura nos próximos dias, decreto de emergência voltado à recuperação da zona rural depois da passagem do ciclone extratropical que teve aqui por Pelotas na semana passada. Foi semana passada, né? Foi.